queridos colegas, eu venho trabalhar sobre o princípio notício do STJ envolvendo a aplicação do ônus da prova. Pela regra geral, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do direito, enquanto ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É a regra do ônus da prova prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil em vigor. Isso implica dizer que quando o magistrado, ao final do processo, ao final da instrução probatória, ele não tiver certeza se o autor ou o réu tem a razão pela insuficiência da prova produzida, ele tenha que aplicar a regra do ônus da prova. Se o autor incumbir a prova do fato, porque o que falta é a prova do fato constitutivo do direito, ele julga improcedente a demanda. Se provado o fato constitutivo e alegado a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo a esse direito autor, mas cuja prova não foi trazida aos autos pelo réu, o magistrado então julgará procedente a demanda acolhendo o pedido formulado pelo autor, não obstante tenha sido aventado a existência desse fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo réu, mas ele não se desincupiu então do ônus da prova previsto e que lhe preme pelo artigo 333 do Código de Processo Civil. Essa é a regra básica. Agora, presente algumas peculiaridades, principalmente em demandas envolvendo o Código de Defesa do Consumidor, o legislador permitiu que se alterasse essa regra do ônus da prova para que o magistrado distribuísse diferentemente dentro do processo a regra do ônus da prova. É o que está previsto lá no artigo 6º, inciso 8º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei 8.138 de 1990. E aí, o autor demonstrando a verossimilhança de suas alegações, quer dizer, que as alegações que ele formula são absolutamente plausíveis, o magistrado pode inverter o ônus da prova e determinar que o réu demonstre a inexistência do fato constitutivo do autor. Nesse caso, a inversão do ônus da prova. Isso foi o que se deu no julgamento em espécie. Na origem, se determinou que a empresa que tinha sido demandada, acusada de que o produto dela tinha causado botulismo na parte autora, se inverteu o ônus da prova para que ela demonstrasse que não tinha sido seu produto que tinha causado esse botulismo. E aí a empresa se debatia quanto a isso, entendendo que o magistrado não poderia ter invertido o ônus da prova naquele caso. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, entendendo não violar o artigo 333 do Código de Processo Civil, ou seja, manteve a inversão do ônus da prova realizada pela instância de origem. Agora, essa questão do ônus da prova ainda merece pelo menos 2 registros. Atualmente, pela essa possibilidade de inversão do ônus da prova durante o processo, com base no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como em outras hipóteses, vem se entendendo que o ônus da prova deixou de ser uma mera regra de julgamento para ser uma regra de procedimento. Ao invés de ser aplicada somente ao final, quando insuficiente a prova produzida, o magistrado pode, durante o curso do processo, fazer a inversão do ônus da prova para distribuir diferentemente este ônus da prova entre as partes. O novo Código de Processo Civil, que atualmente tramita na Câmara de Deputados, ele prevê também essa possibilidade para que o magistrado, dependendo das alegações formuladas pelo autor no processo e a maior facilidade de uma ou de outra parte produzir a prova, ele distribua diversamente também este ônus da prova. Bom, meus amigos, são essas as considerações. Até a próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado.